E aí pessoal, tudo bem? Bruno Padilha aqui. No vídeo de hoje a gente tem uma convidada especial, a Júlia. Ela é aqui do grupo Evolução Consciente aqui no Face. Que a gente vai contar uma história sobre manifestação, né? Lei da atração e tudo mais, lei da não resistência principalmente. Porque eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, né? Sobre lei da atração, sobre não resistência, como é que você faz as coisas que você quer se manifestarem sem muito esforço e tal. Mas é só eu contando as minhas histórias, então eu acho que seria muito legal se as pessoas contassem as histórias delas também, porque eu sei que muita gente tem histórias assim. E aí a Júlia me contou, a gente era amigo antes do grupo, e ela me contou dessa história que aconteceu recentemente com ela, eu achei muito legal e chamei ela para compartilhar com vocês aqui no grupo, tá? Então só para dar uma dica, é uma história sobre como ela manifestou um apartamento, nada menos do que um apartamento, tá bom? Vamos lá então, Júlia, conta um pouquinho como é que, só dá um contexto assim, como é que foi isso? Bom, eu sou de Campinas, estava morando em Campinas e procurando um emprego. E recebi uma proposta de emprego em São Paulo. E eu estava tranquila, assim, porque eu já tinha morado em São Paulo antes, eu tinha um lugar assim meio esquematizado já. E aí, quando estava já assim, vai dar certo esse trabalho, então vou precisar mesmo voltar para esse lugar em São Paulo. E aí eu fui descobrir que não estava certo, que eu não ia poder voltar para lá. Encontrei uma resistência bem grande aí. Fiquei desnorteada, fiquei chateada, tava tipo tudo saindo completamente fora do meu plano. Isso quanto tempo antes de você ter que começar o seu emprego? Uma semana. Uma semana antes do emprego, de começar o emprego, você descobriu que não ia ter Na mais onde verdade, ficar. duas semanas antes eu Tá. descobri que não ia mais ter onde ficar. Aí, na verdade, isso eu tava ainda no processo de fechar o contrato. Então já sabia que eles iam me fazer uma proposta e ainda não tinha fechado. E aí Tá. eu descobri que não ia mais rolar voltar para esse lugar que eu tinha na minha cabeça que eu podia. Aí, no primeiro momento, como ainda não tinha fechado o contrato, falei, bom, vou esperar, vou ver como é que as coisas se desenrolam, se alguma coisa muda, até eu realmente fechar esse contrato. Aí, fechei o contrato, voltei pra ver se a situação mudava, a situação não mudou. Aí nesse momento tipo, você de fato já tinha um emprego garantido, só que não tinha lugar pra ficar ainda. Não tinha um lugar pra ficar. E aí, eu... nesse segundo momento, uma amiga já tinha me oferecido ficar na casa dela, num lugar que obviamente ia ser temporário, mas já era melhor do que a opção que eu estava pensando de ficar num hotel, num Airbnb e tal. E aí, então eu consegui ter essa segunda conversa de ver, bom, é isso mesmo que eu entendi, não vou poder voltar mesmo. E a gente concluiu que ia por outro caminho mesmo, eu ia ter que achar outro lugar para ficar. Só pra vocês entenderem, assim, a gente não tá entrando em detalhes, mas rolou, assim, uma certa tensão, sabe? Porque era um lugar que a Júlia já tinha garantido que ela ia poder ficar com certeza, ela meio que já tinha certeza, era o plano A dela. E ela descobriu, assim, uma, 2 semanas antes de aceitar o emprego, que, na verdade, esse lugar que ela tinha garantido que ela podia ficar, ela não podia ficar. Então foi, assim, na época eu lembro, assim, que foi bem um baque, assim, sabe? Caramba, então realmente eu não vou poder ficar nesse lugar que eu achei que eu ia. Foi uma mudança de planos total, sabe? Onde a gente, geralmente, as pessoas nessa situação, a gente perde meio o chão, sabe? Você fala, meu, você começa a ficar bravo, ficar com raiva, ficar revoltado, porque as coisas não foram como você planejou. E até a Júlia até passou um pouquinho por isso, né? Por alguns dias, assim, de meio de, meu, e agora o que eu Vários. faço, né? O que eu faço? Mas aí, E aí, então, assim, na sexta-feira eu tive essa última conversa de, tá bom, vamos pegar esse caminho aqui de menor resistência, menor conflito, e eu aceitei que vou ter que dar outro jeito. E ia começar o emprego da casa da minha amiga e ver e deixar rolar. E aí, quando foi domingo, faltava uma semana para eu começar o emprego, meu pai estava conversando no WhatsApp com uma amiga dele, que eu nem sei se eu já conhecia ao vivo, ela mora em outro país, e ela falou, olha, tenho um apartamento que fica alugado em São Paulo, na região do seu trabalho, acabou de ficar vago. Você tem interesse em ficar com ele? Eu olhei pro meu pai e falei, isso é real? Isso tá acontecendo? Ele me deu o celular dele, eu comecei a conversar com ela, e aí a gente se ligou e começou a conversar, e aí 2 dias depois eu fui ver o apartamento, ela me confirmou que estava realmente vago, eu fui ver, e aí 3 dias depois eu estava fazendo minha mudança, e em uma semana eu tinha um lugar para morar. Eu estava dormindo no apartamento que surgiu. e assim, o legal dessa história é que quando o pai da Júlia estava conversando com essa amiga, não foi por causa disso, ele não foi atrás dela, ver se ela tinha um apartamento, nada disso, assim, é ela que
falou, meu, tem um apartamento em São Paulo, vocês estão precisando de alguma coisa aí? Estavam falando dos filhos, falando, minha filha arranjou um emprego em São Paulo. Ela perguntou, ela vai voltar a morar em São Paulo? Vai, tá vendo alguma coisa e tal. Dias depois ela chegou e falou, então, eu tava pensando, será que ela não quer ficar com o meu apartamento? Gente, como assim? E olha assim, é simplesmente um apartamento do lugar super perto dá pra ela ir a pé pro trabalho dela, pro esse trabalho novo. E foi uma semana antes, assim, ela ficou um tempo tendo essa questão dessa decepção com o lugar antigo e tal, certa confusão, sem saber o que fazer, foi buscar, né, os próprios meios, aceitou a ajuda da amiga dela, e aí em 3 dias se resolveu a situação de uma maneira completamente inesperada, que foi essa amiga do pai dela oferecer um apartamento simplesmente do lado do lugar que ela precisa. Então, assim, é interessante a gente ver que isso acontece mesmo no dia a dia, assim, com as pessoas. Mas para isso acontecer, e é a parte mais importante, que talvez no momento que aconteceu, eu nem sei se a Júlia percebeu isso, mas enquanto você tá com resistência, ou seja, enquanto você ainda tá pensando, bom, meu plano A deu errado, então eu vou, sei lá, vou me vingar das pessoas, ou então, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tentar tomar as coisas nos meus próprios punhos, sabe, fazer justiça com meus próprios punhos, coisa assim. Ou enquanto você não aceita na sua cabeça que, meu, aceita a situação, não resiste e vai encontrando o caminho de menor resistência. Enquanto você não aceita isso, nada se resolve. Você procura e as coisas não se resolvem da melhor maneira possível. Mas assim que você consegue se libertar da resistência, né, que é encontrar o caminho de menor resistência, que é você fala, meu, tudo bem, eu sei que vai dar certo de alguma forma ou de outra, se não é desse jeito vai ser de outro, ok, eu vou aceitar a maneira que aparecer. Nessa hora aparece uma maneira que não tinha como você imaginar. Assim, não tinha como a Júlia saber que o pai dela tinha uma amiga que tinha um apartamento e pedir para ela, até porque o apartamento costuma estar alugado. Teve a coincidência, não existe coincidência, mas teve a coincidência de ele estar vago justo no momento que ela precisou. Então, assim, a moral da história aqui é que você não precisa saber como a situação vai se resolver. Na hora que a Júlia aceitou o emprego dela, ela não tinha ainda garantido o lugar que ela ia ficar e nem nada. Mas você tem que ir indo na direção da que as coisas estão te levando e você entender que vai surgir formas, maneiras de tudo se arrumar, entendeu? Você não precisa saber como. A Júlia não sabia, ela achou que sabia como, ela achou que ia ser de um jeito e foi de outro jeito completamente inesperado. Não tinha como ela ter se planejado para isso. Bom, eu vou aceitar o emprego, depois eu vou conversar com essa amiga do meu pai. Não tinha como ela ter se planejado, foi completamente inesperado. E é assim que a maior parte das coisas da vida vão acontecendo. Não é assim, super planejado. A Júlia tem várias até histórias assim que acontece muito com ela. Ela vai num evento, ela conhece uma pessoa que convida ela pra fazer não sei o que tem, dá uma palestra não sei aonde, tal, umas coisas assim. Vai acontecendo muito. E como acontece muito comigo isso também. Mas só quando você se liberta de resistência. Se você vai com muita resistência e querendo assumir muito controle sobre como vão ser as coisas, exatamente os pormenores, as coisas não saem do jeito que você está querendo, porque a gente não sabe de nada. Assim, a gente sabe só um pouquinho, mas tem os caminhos que as coisas vão tomando aí que a gente não tem como prever. Então a lição que eu queria, não sei se a Júlia quer compartilhar alguma coisa, mas o que eu queria compartilhar com esse vídeo, da questão do caminho da não resistência, é você entender que o caminho certo não é o caminho de maior esforço e tipo assim, nossa, a Júlia vai ter que ficar até as 4 da manhã procurando na internet um apartamento todos os dias até ela achar um lugar para ficar, porque passa pela nossa cabeça, né? Nossa, e agora, né? Deu errado, como é que eu vou fazer? Tô ferrado, e agora? Nessa hora não é hora de você entrar em desespero e começar a tentar tomar tudo com as suas próprias mãos, é hora de você relaxar, se libera da resistência, você precisa conversar com alguém, assistir um vídeo, ler um livro, mas se liberta da resistência e aceita que vai surgir um caminho. Se aquele for o caminho para você, vai surgir um caminho. Você não está desamparado. E esse é o que eu queria compartilhar sobre a lei da resistência, da não resistência. A Júlia tem alguma coisa que você queria falar? Acho que só assim, é bom ter um plano A, né? Não ficar só esperando cair do céu, mas tá aberto, né, para outras possibilidades, não tá rígido, tipo, eu fiz o plano de ficar no Airbnb, eu vou fazer isso de qualquer jeito. Isso é uma boa. Você pode ter um plano, não é, não faça planos para nada. Você pode ter um plano, mas aceite que esse plano está passível de mudanças. Pode ser que ele mude e você não precisa ficar tentando se agarrar ele com todas as suas forças, porque muitas vezes quando os seus planos vão dando errado é porque tem outra coisa melhor, só que você não tinha como prever. Então não se agarre tão forte aos seus planos. É uma boa. É isso? É isso. Muito legal, obrigado, Júlia, então. Se vocês também assistindo esse vídeo aí, ou no YouTube, ou no meu blog, ou no grupo Evolução Consciente no Facebook, tiver alguma história aí de manifestação, de lei da atração, de coisas assim, compartilha comigo. Quem sabe a gente consegue ou fazer uma entrevista, ou mesmo só conversar mesmo, e depois eu posso transformar isso num vídeo, num post, alguma coisa, tá bom? Grande abraço pra vocês e até a próxima.
Tchau, tchau.